Tá, eu sei. Eu sei que Adão comeu o fruto que não era para comer, e por conta disso agora todos os homens precisam trabalhar, e nós mulheres precisamos sofrer ao parir, sentir dor. Mas o que eu não entendo é o que eu tenho a ver com o pecado deles. O que eu tenho a ver com Adão ter comido o fruto ou não. Ei, tenho certeza que em algum momento da sua existência você já se questionou sobre isso. E hoje, nesse vídeo, é o que nós iremos tratar. Muitas pessoas creem e acreditam que o ser humano nasce uma folha em branco, sem nenhuma inclinação para o mal ou para o bem, que ela é influenciada pelo meio. Outros creem que elas nascem inocentes, puras, e que é a partir da convivência com outras pessoas que passam a pecar. Porém, entretanto, todavia, não é isso que as Escrituras Sagradas nos diz, ela contradiz essa ideia. O pecado é definido como uma transgressão à lei moral de Deus. Quando você deixa de cumprir, quando você deixa de atender essa lei moral de Deus, seja ela em atos, em inclinações, pensamentos, sentimentos, ou mesmo no caráter. Como assim? Ele está dizendo que pecado não é apenas atos, mas intenções, sentimentos, eu não estou entendendo. Nós vemos isso claramente nos 10 mandamentos. No 10º mandamento, quando Deus diz, não cobiçarás. Nós vemos isso também em Mateus, quando Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, quando Jesus está instruindo os seus discípulos a como ser discípulos, como serem filhos de Deus. Ele diz que, vocês ouviram o que foi dito, aquele que matar será sujeito a julgamento. Porém, eu lhes digo, aquele que se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Vocês ouviram o que foi dito, aquele que adulterará, morrerás. Eu, porém, lhes digo, aquele que olhar para uma mulher com desejo, com ela já adulterou em seu coração. Nessas passagens, nós podemos ver claramente que não é apenas atos, mas pensamentos, inclinações, intenções. Como também nós vemos em Marcos, quando Jesus diz que o que contamina o corpo não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Portanto, nós podemos observar que não são apenas atos. E o pecado é justamente uma força, um poder que atua em nós, dentro de nós e através de nós. Como assim? O pecado, ele está dentro de nós, ele está em nós. É uma força, é um poder que atua em nós, nas nossas vontades, no nosso pensamento, no nosso querer. Logo, esse poder que atua em nós faz com que haja uma inclinação para o mal. E esse mal faz com que quebramos a lei de Deus, faz com que transgredimos contra Deus. Então, ok, eu entendi que o pecado é uma força, um poder que atua em mim, dentro de mim, e que atua fora de mim também. Logo, como que eu herdei este pecado? Como que esse poder, essa força veio parar no mundo? Como que ele veio parar em mim? E por quê? E aí a gente precisa entender como ele entrou no mundo. Em Romanos, no capítulo 5, diz assim, capítulo 5 de Romanos, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quem é esse homem? Adão, lá no jardim, quando Deus criou o jardim do Éden e fez para o homem uma mulher. E era muito bom. Porém, o Senhor Deus deu a Adão o livre arbítrio, que significa que você pode arbitrar, que você pode tomar decisões sem nenhum tipo de influência, nem interna nem externa, livremente. Então Adão era o único homem que tinha o livre arbítrio. Hoje nós temos a livre agência, que já é outro assunto, outro pano para manga. Hoje nós focaremos em Adão. Adão como um homem totalmente livre, totalmente livre de qualquer tipo de influência para tomar decisões. E o Senhor coloca uma árvore do bem e do mal no jardim e fala para Adão que no dia que ele comesse dessa árvore, ele certamente morreria. Porém, ele decide sucumbir à tentação de ser como Deus. Ele e Eva comem do fruto proibido.
E a partir deste ato de desobediência consciente contra Deus, o pecado, essa força maligna, entra no mundo. E através do pecado entra a morte. Então, através da desobediência de Adão, vem o pecado. E através do pecado, a morte reina sobre todos os homens, porque todos pecaram em Adão. A humanidade pecou em Adão. É como um pai que passa o seu DNA ao filho, assim Adão passou a sua natureza caída, pecaminosa, para nós, para a humanidade. Todos nós estávamos em Adão. O pecado entra no mundo, a gente sabe que o pecado já existia no mundo angélico, porém, no que tange a raça humana, ele passa a existir a partir da desobediência de Adão. Ele passa a atuar a partir da desobediência de Adão. Então, quando Adão cai, todos nós caímos com Adão. Todos nós herdamos essa natureza pecaminosa, porque Adão é o nosso representante legal, certo? Entendido essa parte? Então, Aniele, você está me dizendo que a gente não nasce uma folha em branco, que a gente já nasce pecador. Sim, é exatamente isso que as escrituras dizem. No Salmo de Davi, quando Davi faz o mal contra Batseba e o seu marido, e ele se arrepende, vai pedir perdão a Deus, e ele está ali rogando por perdão e confessando os seus pecados, confessando que é um pecador, ele diz que ele é um pecador desde a concepção. Ele diz, nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Tem outros salmos que ele diz assim, que eu acho que, se eu não me engano, é o Salmo 58, que diz que todos os ímpios se desviam desde a sua concepção. Em Gênesis, após o dilúvio, Deus decide não mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Pois o homem, ele é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Então, nós podemos observar como essas passagens só reafirmam essas verdades eternas. A Bíblia diz que a palavra de Deus, que é a Bíblia, né, que é a Escritura Sagrada, é a verdade. Você pode até não concordar, mas isso não vai mudar o fato da verdade. Vale ressaltar que toda transgressão é um pecado, mas nem todo pecado é uma transgressão, tá bom? Nem todo pecado é uma transgressão. Como assim? Não estou entendendo. A transgressão, o pecado não é transgredir a lei moral de Deus? Eu não estou entendendo qual é a lógica. E aí nós vamos para Romanos, no capítulo 1, que ele diz assim, um momentinho. Romanos capítulo 1, 18. Primeiro eu vou explicar para vocês sobre a revelação especial de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Deus falou na língua dos homens. E ele revelou a sua vontade através das Escrituras Sagradas. Mas Deus também revela a sua vontade, revela quem ele é de forma natural, tá? A revelação, o nome que se dá é a revelação natural. A revelação especial, que é através das Escrituras Sagradas, e a revelação natural, que é o que se refere a como Deus se revela na criação. Todos são indesculpáveis, é isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 1. Vamos ler? Capítulo 1, verso 18 ao verso 21. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Aqui Paulo está falando sobre a impureza dos seres humanos, sobre o pecado dos seres humanos. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo o conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus. Aqui nós podemos ver claramente que o ser humano, ele é indesculpável, ele transgride mesmo quando não há uma lei escrita, quando não há um papel. E nós temos como exemplo, Caim, quando matou Abel, não existia uma escrita dizendo que não matarás. Mesmo assim, ele sabia que era errado, mesmo assim ele pecou. Tem um desenho, Naruto, um mangá, que eles vivem em uma aldeia, chamada Aldeia da Folha, e aí um bicho, um monstro, a raposa de 9 caudas, no dia do nascimento dele, destrói a aldeia deles. E os pais deles se sacrificam, né, para salvar a aldeia,
e eles selam a raposa de 9 caudas na criança, no Naruto. E essa raposa está ali, feroz, querendo destruir tudo, mas está presa dentro do corpo de Naruto e ele não consegue se livrar da raposa. É uma analogia bem michuruca, mas eu vou tentar trazer essa ilustração para vocês. Imaginem que o pecado foi selado em vocês por Adão, tá? E assim como os pais de Naruto selaram a raposa nele, imagine que Adão selou o pecado em vocês. Só que acontece, o fato de vocês terem o pecado em vocês não significa que vocês serão todos extremamente mal. Mas se eu tenho essa natureza, porque você pode perguntar, né? Se eu tenho essa natureza pecaminosa, então por quê? Eu não saio fazendo super maldades, e eu não saio fazendo isso, não saio fazendo aquilo, eu sou uma pessoa boa, eu consigo me compadecer do meu próximo, eu consigo ser caridoso com o meu próximo, eu consigo... vejo um animal na rua e eu resgato ele, aquilo me toca. Uma pessoa necessitada, aquilo me toca. Eu vejo alguém chorando e aquilo me toca, enfim. E por que então eu consigo fazer o bem, não só o mal? E aí a imagem de Deus ainda existe em nós. Não perfeita, por conta da queda de Adão, né? Essa imagem foi quebrada. Mas ainda existe em nós. Então nós conseguimos ainda fazer o bem, porque os atributos comunicáveis de Deus, ou seja, as suas qualidades, né, vamos dizer assim, as suas perfeitas qualidades, que não é bem uma qualidade, os atributos de Deus é o que Deus é. Então, alguns atributos de Deus, ele nos comunica, ele compartilha conosco, como amor, misericórdia, caridade, empatia. A gente consegue se emocionar com o belo, a gente consegue contemplar o belo e se emocionar, a gente consegue contemplar uma arte, uma boa arte, ouvir uma boa música e aquilo acalentar o nosso coração. Nós conseguimos nos compadecer do próximo, fazer o bem. Então ainda existe essa imagem de Deus em nós. Não perfeitamente, mas ainda existe essa imagem, esses atributos de Deus comunicáveis ainda está em nós. E o fato disso não anula a questão do pecado, tá bom? O fato de você fazer coisas boas e você sentir coisas boas não anula a sua natureza pecaminosa. É como se fosse a raposa lá de Naruto. Ela tá dentro de você, ela tá lá em você. Então, mas e por que eu não saio, então, devorando tudo como aquela raposa que sai destruindo tudo e quer destruir tudo? Porque existe alguém segurando essa raposa, que é a graça comum de Deus. A graça comum, que é a graça que abrange a todos os seres humanos, a toda a humanidade, segura a sua raposa, segura o seu pecado. Então você tem um potencial de ser tão destruidor quanto a raposa presa no corpo de Naruto. Porém, o Senhor Deus, a graça comum, te segura. E a pior coisa que pode acontecer ao homem é quando o Senhor, em juízo, o entrega a si mesmo, o entrega às suas próprias paixões. E aí sim, você vê todo tipo de depravação. Como nós vemos aqui em Romanos, na carta de Romanos, depois leiam a carta de Romanos inteira, gente. Porque aqui é um vídeo, não tem como eu trazer a carta inteira de Romanos, então eu pego os pedacinhos. Mas vocês, na carta de vocês, leiam a carta de Romanos inteira. É uma carta, a gente lê inteira, não lê os pedaços. Lê inteira a carta. Nós vemos aqui como um homem entregue a si mesmo, entregue ao seu pecado, dominado pela sua raposa do mal. Ele é pecaminoso, ele é tão desgraçado. E aí você vê o potencial pecador que existe no homem. Mas a sua graça, a graça de Deus, a graça comum, nos contém. Então, Niele, você está dizendo então que eu tenho esse mal dentro de mim, tá? Que eu transgredi contra Deus e agora eu estou com minha natureza caída, tá bom? E eu peco porque, de acordo com as escrituras sagradas, eu já quebrei os mandamentos. Já começo quebrando o 10º mandamento, o primeiro mandamento. Nós temos lá o primeiro grande mandamento que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente e todas as tuas forças. Só por aí já quebramos os mandamentos. Então, Niele, o que será de nós?
Estamos perdidos, estamos em inimizade contra Deus. Por quê? Porque o pecado, ele é o contrário, ele é oposto a tudo que há de bom em Deus. O pecado, ele vai contra quem Deus é, ele é uma agressão à santidade de Deus. Deus é um ser de luz, totalmente puro, totalmente outro, santo, santo, santo. E o seu pecado, ele ofende a santidade de Deus. Ele ofende quem Deus é, ele é oposto a quem Deus é, ao caráter de Deus. É o caráter puro de Deus. Então, como que eu saio desse estado de inimizade contra Deus? Porque a partir do momento que eu também cometo atos pecaminosos, além da minha natureza pecaminosa, herdada dos nossos primeiros pais de Adão, e ainda tem os atos que eu não consigo conter, seja de pensamentos, seja no caráter. E aí, como é que eu faço para me livrar disso? Porque cada vez que eu cometo um ato pecaminoso, o pecado se torna pessoal. E a minha lista, a minha dívida só aumenta. Como eu faço para me livrar dessa culpa? Por isso, eu mais uma vez te digo, não é porque você nasceu em um determinado lugar, em um determinado ambiente, filho de uma determinada pessoa, não é porque você é filho de crente que você é neto de Deus. Não é porque você nasceu em determinado lugar que você nasceu puro. Você não nasceu puro, você não nasceu na graça. Você nasceu em pecado. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. A graça salvadora, que é diferente da graça comum, não é algo que já possuímos desde o nascimento, mas é algo que precisamos desesperadamente. E é esta graça, é esse presente, esse favor imerecido que recebemos, que a boa notícia nos traz. A notícia da graça salvadora, a notícia de Jesus Cristo. Se você crê neste Salvador que já entrou no mundo, que já entrou no reino das trevas com a sua luz, com o seu poder e já prendeu o valente. Lembra da raposa presa no corpo de Naruto? Então, a raposa em nós, o mal em nós está preso pelas grades. Vamos botar assim, está preso pelas grades, né, do Senhor. Logo, quando Jesus Cristo entra no mundo, ele nos livra do poder do valente. A raposa, ela não tem mais poder de sair e destruir tudo. Porque no desenho de Naruto, em alguns momentos, a raposa, ela toma o controle de Naruto. Quem já assistiu vai saber. Mas quem não assistiu, em alguns momentos do desenho, a raposa consegue ter o controle de Naruto. A partir do momento que eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Não mais estou em Adão, mas em Cristo. E a partir deste momento, a partir disto, eu estando em Cristo, a minha raposa, o meu pecado, ele não tem poder mais de me subjugar. Eu não estou mais escrava dele, subjugada a ele. Ele perdeu as suas forças no sentido de me escravizar, tá bom? E na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos totalmente livres dessa raposa. Ela não estará mais em nosso corpo mortal. Por quê? Porque a partir do momento que nós ressuscitaremos em um corpo glorificado, em Deus. Portanto, não é sobre o que fazemos, mas quem somos. E nós somos pecadores desde que nascemos, desde a concepção. E nós precisamos desesperadamente, urgentemente, de uma boa notícia. E a boa notícia nos foi revelada, nos foi dada, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é aquele que veio pagar a nossa dívida, porque nós temos uma dívida imensa contra Deus. E Jesus Cristo veio pagar essa dívida. Que possamos ser humildes e reconhecer a nossa condição. Reconhecer a nossa condição, que nós somos pecadores perdidos, teremos a necessidade de um Salvador. E nós temos esse Salvador maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, o nosso Senhor Jesus. Tenha um bom dia e até mais, até o próximo. Tchau!